Boa noite a todos e a todas. Eu queria falar para vocês hoje, antes do professor Anderson entrar e a gente fazer uma aula mais interdisciplinar, um pouquinho sobre essa parte de salários, né, de manutenção das pessoas dentro da organização. Então, um dos processos do QABNato, ele é como que se mantém as pessoas. E uma das coisas principais é o salário, né? Existem vários memes, inclusive, que são bem interessantes, que falam assim, qual que é a dica para mim trabalhar hoje? Os boletos para pagar. Muita gente é motivado pelos boletos que tem para pagar para ir trabalhar e você se motiva pelo salário que você ganha, né? É claro que existem outras motivações? Sim, existem. E, mas tem uma ligação muito forte com o financeiro. Então, também estava percebendo que uma das perguntas do estudo de caso, que eu espero que vocês já tenham lido, né, que é para entregar, acho que amanhã, fala sobre isso, né, para quem está fazendo a matéria de gestão de pessoas. Fala sobre isso, ele fala exatamente assim, uma questão que eu deixei, além das horas extras, é possível existir uma remuneração com mais compensações financeiras indiretas, incentivos ou benefícios que elevem o moral dos colaboradores? Então, percebe-se que naquele estudo de caso, ah, as costureiras, elas tinham uma motivação por ganhar hora extra, né? E ganhar hora extra ela é uma parte só, apenas. É possível você ter mais benefícios, né? É possível ter mais incentivos salariais ou não salariais. Então, vou passar rapidinho o slide enquanto o professor Anderson não chega, só para a gente dar uma conferida no que eu estou falando. Basicamente, o mundo inteiro fala em recompensas e punições, né? Se você faz alguma coisa certa, você é recompensado, e se você faz alguma coisa errada, você é punido, você tem a penalidade. São padrões, né? Padrões de sistema ou punição. Vejo que isso vem mudando com o passar do tempo, né? As punições, elas são vistas de maneira ruim entre os próprios pesquisadores, mas ainda temos muito isso na prática, né? Se você está fazendo alguma coisa errada, vai ser descontado do seu salário, você vai ser proibido de fazer isso, você vai perder uma folga, você vai fazer isso. Então, é muito um sistema de punição. E, e também, para quem já trabalha no comércio e tal, pode lembrar que você tem uma suspensão, ou senão você pode cair num limbo de estar sofrendo, sofrendo não, cometendo uma penalidade, né, dentro da empresa. Se você não alcançar a meta, você deixa de ganhar seu bônus. Então, mais ou menos uma punição porque você não trabalhou o que a organização esperava de você. Bom, e aí essas recompensas, que eu acho que é onde que a gente precisa parar e pensar um pouco mais, o que ela faz, né, na cabeça das pessoas? Primeiro, ela começa a aumentar a, a consciência e a responsabilidade do trabalho em equipe. E a recompensa ela tem que vir nesse sentido. Ela não pode vir no individualismo. Toda vez que ela vem na ideia do individual, essa recompensa está errada, porque precisa da equipe trabalhar, né? Nós tivemos ontem a eliminação da seleção brasileira feminina de futebol e você percebe que tem que ser um jogo coletivo, né? Você tem que todas jogarem bem. Não adianta a número 10 ser a melhor do mundo ou já ter sido a melhor do mundo e joga super bem se as outras também não colaboram. Então, a recompensa ela sempre vai nesse sentido. Se um só ganha, pode ser que o resto não esteja tão disposto assim a
se responsabilizar por aquela vitória. Então é um conjunto. Eu falo dos times de futebol, porque o futebol ele é muito isso. Ele é um time que joga, né, em prol de uma vitória. Os melhores times que a gente já viu no mundo ou na atualidade, eles sempre tinham uma equipe muito trabalhando muito em conjunto. Você tinha assim um ou outro de destaque, mas você tinha uma equipe muito sólida, muito coerente, que sabiam da responsabilidade de cada um. E aí você ganha recompensa, porque você acaba sendo recompensado por aquele seu trabalho, ok? Bom, também a recompensa vai aí ampliar um pouco das relações, né, ou das interdependências com o terceiro, né, com os terceiros. Por que interdependência? Porque quando você ganha menos ou quando você é muito vinculado financeiramente, você acaba sendo muito dependente de relações, né? E quanto mais alto seu salário, parece que mais independente você fica. Parece que você consegue tomar mais decisões e isso trazendo para a nossa vida, posso dizer para vocês que várias mulheres, né, quando elas começam a ter a independência financeira, elas começam também a se tornar também independentes emocionalmente também, às vezes afetivamente, porque a mulher ela precisa disso, o homem também, claro, mas o ser humano precisa dessa independência financeira. Então, quanto mais recompensa, mais esse sentimento de independência, né? Daí você acaba sendo mais independente. Aqui está falando, amplia as interdependências das relações com o terceiro, porque você acaba trabalhando mais para criar mais relação para trabalhar junto e ganhar o bônus ou ganhar incentivo todo mundo. Bom, e que mais? Para se recompensar, as organizações elas procuram adotar algumas coisas, e aí vocês podem lembrar lá do estudo de caso que a gente passou para vocês. Primeiro, qual que é a vinculação da recompensa? Ela está diretamente vinculada ao objetivo da costureira. Professor, mas eu queria dar uma ideia lá para eles. Quanto mais peça você produzir, mais você vai ganhar. É uma espécie de recompensa. Ao tempo de serviço, né? Olha, se você conseguir terminar esse pedido no prazo, você ganha um bônus. Ok. Pode ser uma espécie de recompensa por um trabalho que é diferente, né? Até no estudo de caso, pelo que eu me lembro, tinha algumas costureiras que faziam um trabalho diferente. Você recompensa essa pessoa por estar fazendo um trabalho diferente. Você também pode recompensar ela pelos resultados que a empresa quer alcançar, né? Daí pelos números. Então, isso dá para fazer também. Tanto isso dá para fazer que a gente vai vendo nos mercados ou nas organizações que muitos vão vinculando o objetivo e falando para as pessoas ir procurarem esses objetivos, alcançarem esses objetivos a partir de uma recompensa financeira. Porque, como eu disse no começo, ninguém vai trabalhar na faixa de grátis, por amor, né? Assim, os meninos de Campo de Julho talvez lembrem que eu falava para uma colega deles que, eu trabalho por amor, minha querida, ninguém trabalha por amor, eu trabalho. Falei, então você vai ficar doente. Até o fim do semestre que eu dei, ela já tinha arrumado outro emprego, que ela não queria mais trabalhar por amor. Então, o que acontece? A gente acaba sendo, sim, um pouco capitalista, onde a gente vive, e buscando essa recompensa, né? E aí, quando eu falo de recompensa, gente, não é só o salário. Pode ser o incentivo, pode ser um aumento de salário, pode ser um benefício, pode ser financeiro, pode não ser financeiro,
Então, você vai decidir que tipo de recompensa você vai. De vez em quando eu estou com crise de tosse, desculpe. Você vai decidir o que você vai fazer. Bom, e aí, geralmente, as organizações, elas fazem a compensação pela sua produtividade, né? Tentam falar que quanto mais você produz, mais você vai ganhar. Claro que isso leva também a gente pensar quem não produz tanto, então ele não deve ser recompensado. Então, é um sistema de punição. Aqui, nesse slide que vocês têm lá, tem um negocinho de compensação em cima, benefícios embaixo, mas aí eu vou falar um pouquinho dessa parte mais da finança direta e indireta e parte para frente. Gente, os meninos de Campo de Julho, eu lembro que eu já tinha comentado sobre isso, mas para quem nunca assistiu nessa aula, recompensa não é só financeira. Você pode dar uma recompensa diferenciada, né? Você pode colocar aí viagens, você pode colocar outras coisas, como, por exemplo, hoje as organizações estão pagando alimentação, pagando, né, subsidiando a alimentação, o transporte, dando seguro de vida, dando plano de saúde, plano odontológico, né? Por quê? Porque a pessoa tem gastos com isso. Ela tem gasto com alimentação, ela tem gasto com transporte, ela tem gasto com plano de saúde. Então, as organizações, para atrair as pessoas, ela acaba dando outros tipos de compensações, que não seja basicamente financeira. E é claro que o patrão, ele tem as suas vantagens, né? Ele desconta isso, desconta aquilo, né? Ele vai oferecer, mas ele vai dar para você aquele incentivo, aquele benefício, mas ele vai te descontar. Bom, e aí a gente tem que lembrar que o salário só é pago, e aí eu estou falando de salário, não de compensação. O salário, que é uma parte da recompensa, né? Eu escrevi isso no slide também. Uma coisa é salário, outra coisa é recompensa. O salário é uma parte da recompensa. Você pode ter o salário, você pode ter o incentivo e o benefício. O salário geralmente ele é pago para uma pessoa em troca de algo que ela fez pela organização, né? Então não é dado, como está escrito aqui, relações de intercâmbio entre as pessoas e as organizações. Tinha uma questão dessa na prova, inclusive. Professor, estou rapidinho terminando aqui. Então, se concentrem em entender essa relação de remuneração e salário, não como uma ideia só financeira, né? Só financeira. Um pouco mais à frente, nos slides, eu coloco para vocês, e isso ficou bem claro também no estudo de caso, algumas remunerações variáveis, né? Que você pode colocar ali, e aí a gente poderia colocar uma dica para vocês pensarem. Como que poderia resolver? Poderia resolver com uma remuneração variável. Quanto mais a pessoa costura, mais ela ganha. Ela ganha. Hoje tem muitas empresas colocando um salário fixo mais a remuneração variável, né? Então, é uma ideia. Pensar numa remuneração pela habilidade que ela tem, né? Então, ela tem uma habilidade que só ela consegue fazer esse corte. Ok, ela precisa ser valorizada por isso, né? Ela precisa ser valorizada. Porque ela vai fazer isso com muito mais prazer, com muito mais vontade, porque ela sabe que ela é valorizada. Hoje nós temos também, em muitas organizações, remuneração por competências, que são aquelas remunerações do que o cara sabe, o que ele já estudou, o que ele já fez na vida, né? Então, e isso dá um conflito, principalmente com o pessoal que já está lá há muito tempo. Às vezes, o menino novo entra e já entra ganhando um bom salário,
que aquela pessoa ficou 10 anos para conseguir, mas é porque ele estudou, é porque ele se preparou, porque ele tem uma expertise muito maior do que um cara que está lá há 10 anos e que não se atualizou. Então, as organizações vêm trabalhando com isso, né, também. No final, eu coloco para vocês os incentivos, né, o que poderia ser de incentivo, né, empresas, eu já vi várias empresas, eu não estou falando de empresas grandes, estou falando de Martinello, Gazin, sei lá, essas empresas assim de loja de imóveis, que elas têm uma bonificação no final do ano, sabe? Distribui os lucros da empresa, isso são incentivos, incentivos ativos. Eu trabalhar mais, eu vender mais, e lá no final eu ganhar. Ah, mas eu sou da agronomia, professor. O meu sogro, ele trabalhou, sei lá, acho que uns 30 anos numa fazenda e no final da safra, aí o Anderson vai saber explicar também, no final da safra eles ganhavam uma parte dos lucros da empresa, era dividido, né? Da safrinha, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, as organizações, elas sempre vão procurar incentivar a pessoa, seja ela o agrônomo, o tecnista, o administrador, o vendedor. Eu já vejo gente, até o faxineiro, ele entra nesse bolo, né, de bonificar. Por quê? Porque as pessoas, elas têm que trabalhar motivadas, né? Elas têm que trabalhar motivadas com o salário, com os incentivos, e aí, por fim, eu trago os benefícios. E o que são benefícios? Benefícios são elementos, né, ou pacotes de, de pacotes, eu tenho que pensar numa materialidade disso, deixa eu ver aqui. Um pacote de remuneração, mas não basicamente financeiro, né? É uma forma de remuneração indireta. E aí você tem vários benefícios. E aí o que nós podemos colocar como benefícios? Aquilo que eu já falei agora há pouco, ó, seguro de vida, alimentação, transporte, previdência privada. Tem alguns que são bem legais. Por exemplo, no Mato Grosso, pessoal da Secretaria de Fazenda, da SEDUC, da própria Unemat, eles criam clubes, né, as associações, e aí eles têm lá a Donemate, eles têm lá o Sintesmate, eles têm um lugar para ir. As organizações acabam criando, tipo, campinho de futebol, lugar para ir, para fazer um social, porque é um benefício de você trabalhar naquela empresa, né? Então, você tem um benefício. Eu tenho outros exemplos de empresas que você chega lá, o cara te oferece o carro para trabalhar, o carro da empresa, claro, né? Carro da empresa, você trabalha com EPI. Ah, mas é lei, professor. Sim, porque benefício, às vezes, vai ser benefícios legais e benefícios voluntários. Eu coloco aqui, ó, tem benefícios legais, 13º, férias, ou espontâneo, gratificação, refeição. Pode ser um benefício monetário ou não monetário. Então, vocês têm aí esses três tipos de remuneração, que é o salário, que é o incentivo e o benefício, que vocês podem trabalhar, né, estudar e trabalhar, inclusive responder isso lá, na, lá no estudo de caso. Por fim, eu estou acabando, professor Anderson, não pensem, se vocês, principalmente os administradores, que alguma organização dará benefícios ou incentivos ou pagará um salário de graça. Eles sempre vão dar através de um princípio da mútua responsabilidade. Olha, eu te dou, mas eu também quero que você trabalhe bem. Eu quero que você, por exemplo, tem um lugar, o pessoal tem um clube, eles vão lá, eles jogam, eles bebem, sim. Talvez porque a organização não quer que você saia bebendo de qualquer bar e fique caindo e aparecendo. Olha lá, o funcionário da empresa tal, vive bebendo, vive caindo bêbado na rua. Porque lá no clube ele vai acabar
olhando para você e cuidando de você um pouco mais. Então, assim, a organização nunca dá nada sem algo em troca. Então, tem que se fazer, né, um custo-benefício desses incentivos, desses benefícios, né, tem que se fazer um planejamento e tem que entender, aqui ficou pequeno, mas lá no slide vocês vão ter, o que é de benefício para a organização e o que é para o colaborador. Então, por exemplo, vai elevar o moral dos colaboradores, isso é bom para a organização, né? Vai reduzir a rotatividade e o absenteísmo, é bom para a organização, porque se você quer que a pessoa quer ficar naquela empresa por conta dos incentivos e benefícios, reduz a rotatividade, essa entrada e saída, reduz o absenteísmo. Então, é muito interessante isso. É interessante quem trabalhar com um plano, uma política de salários, uma política de remuneração. Eu vou fechar aqui, tá, gente? Quem trabalha com uma política de salários, política de remuneração, ela geralmente trabalha pensando no que a organização pode ganhar com isso, mas também do que os colaboradores vão ganhar com isso, né? Eu sempre me coloco a pensar, quando eu vou dar essas aulas e tal, o que um plano de saúde ele contribui para um colaborador normal, e vamos pensar aí, estamos dando aula para Campo de Julho, de uma fazenda. Ué, se ele tem um plano de saúde, ele não precisa ficar 6 meses na fila do SUS, ele não precisa ficar 3 meses esperando para fazer um exame. Ele perde um dia no que ele ia perder 3. E eu falo isso por experiência. A gente tinha uma senhora que trabalhava com a gente, ela ia lá um dia para marcar, outro dia para confirmar, outro dia para consultar, era assim, é um desespero, SUS. Agora, se você oferece para o seu funcionário um plano de saúde, né, dentro da sua empresa e tal, ele já está muito mais motivado de cuidar da família dele, ele vai pensar 2 vezes em trocar de empresa, quando ele precisar, ele sabe que ele vai ter. Então, é olhar para esse lado também, assim, social, econômico do colaborador. Professor Anderson, e aí? Fala, meu nobre. Estava te ouvindo e pensando já em algumas coisas também. Parabéns aí pela aula. É um assunto muito importante, né? Dentro da gestão de estratégia motivacional e de engajamento dos colaboradores. E estava pensando aqui que tem uma ex-aluna nossa que tem uma consultoria agora na área de gestão de pessoas, recursos humanos e tal, a Fabiana. E ela, em uma palestra há pouco tempo, final do semestre passado, que ela proferiu para alunos e professores da instituição, ela citou um fato, claro, a gente não pode generalizar, porque ocorreu com consultorias da empresa dela, mas se é um fato que ocorreu com empresas clientes dela, pode, obviamente, acontecer em várias outras, né? Quando você falou em remunerações indiretas, eu lembrei dessa situação. Ela explicou que algumas organizações, alguns funcionários, né, colaboradores, têm preferido trabalhar com um salário, veja bem, vamos supor que eu tenho um salário direto, uma remuneração de 2.000 e benefício de 1.000, daria 3.000, certo? Mas os caras preferem um salário de 2.200, 2.300 e nenhum benefício. Então é engraçado isso, né? Então as pessoas querem 200, 300 a mais em dinheiro, e aí ele deve ter as razões dele de investir em dinheiro, mas não querem, por exemplo, um benefício de R$ 1.000, um plano de saúde, que daria um total de remuneração de 3.000. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, tem que estudar melhor essa questão comportamental também, né, dos candidatos, dos colaboradores, para entender essa situação. Isso tem uma relação muito clara, Anderson, que eu percebo, com a geração, né? Com essa geração de meninos, meninas, né, mais jovens que vem entrando no mercado, que, por exemplo, acho que nunca vai precisar de um médico, acho que nunca vai precisar disso. Assim, é muito mais fácil ter o dinheiro na mão do que ter isso por fora. Hoje mesmo estava conversando aqui
com a minha esposa, e a minha cunhada tá pagando agora, teve filho recentemente, tá pagando 4 Unimed, né? Ela, o marido e os 2 filhos. E assim, é uma paulada, cara. Tipo, quantos mil, amor? 3 mil? 3.600. Então, assim, você pensa assim, cara, se a organização paga 3.600 de Unimed para você, você vai dar graças a Deus. Agora, o pessoal mais novo acha que não, né? Essa geração Y, Z, que sei lá que letra que tá, eles, eles já querem saber do dinheiro. É igual você está falando. 200, 300 reais a Bom, mais. se souber gastar e investir, ainda vai, né? Tem uma outra coisa que eu queria comentar, Júlia, que eu estava lendo há uns dias atrás, sobre essas novas remunerações e a que elas estão ligadas. Enquanto você foi falando, eu fui retomar um artigo, não é um artigo científico, é de matéria mesmo, de revista e tal, que as empresas estão dando bônus, né, para desenvolvimento, competências por novas tecnologias, salário baseado em quem tem conhecimento de ferramentas digitais, essas relacionadas à tecnologia. Claro, está um pouco longe da nossa realidade, empresas como Google, Facebook, Uber, etc., já usam há muito tempo e precisam até desse tipo de incentivo, porque grande parte dos seus colaboradores precisam ter esse tipo de habilidade e competência, né? Mas tem crescido cada vez mais, né, a criação de benefícios, incentivo, até de plano carreira específico, né, voltado assim para quem tem habilidades específicas na área digital e tecnológica. Então, isso é um ponto também que tá transformando um pouco esse plano de carreira dentro das organizações aí. Agora, o último comentário, Anderson, para a gente começar a falar com os meninos, e os meninos devem saber também, principalmente Elisiane, que é do ramo aí, tem uma galera muito boa trabalhando nas redes sociais, né? Como influencer, como digital influencer, como youtuber, tiktoker. Cara, hoje aqui em Cáceres eu venho acompanhando assim em uma rede, né? Só no Instagram. Eu estou vendo muito médicos, Anderson, começando a entrar para essa área do Instagram, aí vou falar do Instagram, e assim, com muita perfeição, com um estúdio muito bem montado, com som, com, sabe, iluminação, com temas corretos, e tem uma galera ganhando, e aí eu falo jovens, né, sendo remunerado muito bem para isso, porque não é o médico que pensa naquilo, ele sabe o que ele vai falar, mas essa produção, essa luz, essa edição do vídeo, essa live, mexer com essa tecnologia. O médico basicamente vai ali e faz o papel dele. E eu estou vendo muita gente assim se especializando nisso, né? Se especializando nessa área mais tecnológica, mais de redes sociais, de saber usar. Daí eu falo Elisiane porque eu vejo que ela tem assim uma ideia muito boa disso. E é uma galera que vai embora. Eles ganham dinheiro mesmo nas organizações. Júlio, e uma coisa que a gente não pode deixar de ressaltar também, Brasil e outros que têm uma alta carga tributária e trabalhista, né? Eles têm optado, isso por um lado é muito ruim, mas eles têm optado por essas remunerações sem vínculo, diárias, etc. Isso tem acontecido muito em muitos tipos de empresas, inclusive empresas do agro, né? Então, ao invés de ter vínculo, o cara ganha uma diária, então isso não remunera, não aumenta, né, os encargos das folhas das organizações. O trabalhador não tem registro, mas, por outro lado, o ganho, vamos dizer assim, líquido dele acaba sendo um pouquinho maior, né? Porém, ele está deixando de, a longo prazo, ter assim, uma possibilidade de uma aposentadoria mais assegurada e outros benefícios, etc. E tal. Então, ele está pensando mais em curto prazo e etc. Então, a gente tem percebido muito. Vários tipos de funções têm optado assim, e é um acordo mesmo, não é uma imposição
o dono do negócio, não. Até pode pegar empregadas domésticas, trabalhadores temporários, que já era, né? Mas, assim, até aqueles que tinham opção de ter um acerto trabalhista diferente estão optando por diárias. E também pela situação atual de Desemprego, dificuldade né? de mão de obra que as empresas estão tendo. Né? Então, eles estão preferindo trabalhar com diárias do que contratar alguém para logo depois demitir, ter todos aqueles problemas. E aí, pessoal, como que tá? Queremos ouvir vocês. Boa O noite, Miri... professor. Opa! Então, nessa questão da área de trabalho que o senhor estava falando, não sei para aí para a região de vocês, mas aqui mesmo para nossa cidade, tem bastante serviço, porém tem muito poucas pessoas que querem trabalhar. Eles preferem mesmo ir lá fazer uma diária, conseguem o dinheiro ali para, vamos dizer assim, comprar a comida, o almoço e a janta, e em vez de ir lá ter um serviço fixo. Aqui, praticamente, todos os dias tem uma empresa ou uma loja, alguma coisa, procurando pessoas para trabalhar. E não tem gente que não quer trabalhar, não acha pessoas para trabalhar. Então, eu acho que tem todo esse lado também, né? É Chavantina, né, Leandro? Isso, Nova Chavantina. Porque tem uma ideia também, né, de cultura também, né? Porque o trabalho ele vai ter que ter o ponto, né? Todo dia o ponto, e todo dia ir lá e mostrar o resultado e tal. E quando você consegue ganhar uma diária, e consegue sobreviver por 2, 3 diárias por 15 dias, né? É o esforço do cara, né? Mas eu concordo, professor Anderson, não vai precarizando demais, né? Tá, a economia, o sistema, não cria laços, não cria uma comunidade, você não cria experiência, porque você está ali se vendendo por 1, 2 dias, né? O que o Anderson estava falando me lembra muito, não sei se vocês acompanharam, pessoal, o pessoal dos médicos, né? Que eles andaram criando empresas, e aí você vê que o médico não é funcionário, e daí ele é uma empresa, e aí eles montam empresa, é um negócio assim, coisa de louco. Aí depois teve em tona também essa ideia da uberização, né? Que esses entregadores de iFood, de aplicativo, eles também não eram funcionários, né? Eles eram contratados. Então, assim, vai começando, você começa a olhar esse mercado, você começa a falar assim, nossa, mas o mercado tradicional, é isso que eu explico, né? Tem entrada, incentivo, salário, benefício, recrutamento, seleção, ele está se perdendo, né? Outras formas de contratar, outras formas de se pagar, outras formas de se trabalhar, né? Então, eu não sei se é uma coisa passageira ou não, mas tem uma relação, na minha opinião, né, com os aspectos econômicos e culturais do país que ele vive, né? Então, assim, no que a gente vive hoje, né? Como o Anderson disse, o desemprego, aspecto cultural, né? Às vezes é da região, às vezes é daquele lugar. Pode falar, Ingrid. Professor. Só um pouquinho, Ingrid. Deixa eu perguntar antes que eu esqueça aqui para a Leandra. É no Campo Chavantina, né? Que curso que é, Leandra? Agronomia. Ah, tá. Então você não conhece o professor Roberto Mesquita, não, né? Não. De administração, já trabalhou aqui, ele passou no concurso aqui, depois ele foi para aí. E o professor Joaquim Manuel da Silva, da Biologia, você conhece? Conheço sim. Ah, tá. Professor Joaquim eu conheço. Então fala que você me conheceu e manda um abraço para ele, é meu companheiro. Tá bom, pode deixar. Fala, Ingrid. Professor, eu vejo que, na verdade, essa cultura de antigamente que vinha de família, todos ter queria começar a trabalhar cedo, queria trabalhar de carteira assinada, era ansioso para isso, tá morrendo. Hoje em dia, os jovens de hoje em dia, eles não têm essa ansiedade, essa que a gente tinha antigamente de assinar carteira,
Quando a gente assinava a carteira, a gente achava, nossa, vou assinar minha carteira, já sou um adulto. E hoje em dia eles não tem mais isso, eles focado mais em redes sociais, em coisas que não tem esse rendimento. Tanto que a gente vê que hoje em dia tem mais, né, tem menos pessoas de carteira assinada e menos contribuindo e mais pessoas recebendo, né? Porque você vai ficando velho, você vai aposentando, você vai receber. Só que tem menos pessoas contribuindo hoje em dia. Olha, esse é um fato interessante que a Ingrid comentou. É fato, é verdade, e a gente precisa fazer as perguntas, né? Por que que isso está acontecendo? Né? Que fatos têm levado a essa situação e se isso é bom ou não. Então, a gente precisa ser crítico nesse sentido e entender. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito com inovação, com empreendedorismo, mas eu também tenho minhas ressalvas em relação. Né? Ser empreendedor a que ponto? Né? Realmente você está empreendendo, está gerando resultado, tá? Isso, aquilo, ou simplesmente você não tem um trabalho fixo e sem discriminar nenhum tipo de profissão, né? Que está colocado, mas pode ser uma coisa precarizada. Então, é preciso a gente pensar nessas novas relações sociais de trabalho, né? E com uma visão mais crítica. Será que estamos no caminho realmente certo ao desvincular, não querer mais trabalhar de carteira? Só estou colocando como questionamento, não como nenhum posicionamento nesse sentido, entende? É percebível também o que a gente falou, que os jovens eles estão demorando mais, né, para tirar a carteira. Então, assim, eu fiz um TCC semestre passado, professor Anderson, e ela entrevistou influencers com mais de 20 mil seguidores no Instagram. E só uma trabalhava. A outra tinha outra que era empresária e tal, mas as outras, tipo, 3 de 5, dizia, não, mas eu publico, daí eu ganho meu dinheiro, mas é um pouco do que a Indy falou, sabe? Tipo, não é formal, eu faço minha permuta, eu ganho meu dinheiro, quando eu quero trabalhar mais, quando eu quero ganhar mais, eu trabalho mais, mas eu fico... para mim, assim, na minha cabeça já de um senhor de 40 anos, já é... Puxa, mas por que a pessoa não vai todo dia trabalhar? Por que ela não vai todo dia ter um emprego, ter uma profissão, ter uma carreira, né? Que é a ideia de você se manter naquele emprego por um tempo. Então você olha hoje essa geração e eles literalmente eles estão diferente de uma geração passada que trabalhava, que procurava trabalho, que tinha carteira assinada, que desejava, ansiava pela carteira assinada, né? E aí eu pergunto para vocês, e nesse estudo de caso, essas costureiras, o que vocês acham que elas queriam? Vocês acham que elas iam mais para o grupo dos jovens ou mais para os grupos dos mais idosos que já, né, vamos tentar dividir essa parte, mais idosos pro lado de que queria permanência, queria uma carteira, uma segurança. Só antes de vocês começarem a falar, eu gosto muito de brincar que concurso público não é bom. Concurso público, inclusive, é chato. Chato, você tem pouca mobilidade, mas você tem um negócio chamado segurança. Você não vai ser demitido, seu salário, quanto mais você fica, vai ser aumentado, vai subir, né? Ah, mas eu podia ser empreendedor, podia ganhar muito mais. Claro que sim. E o risco também era muito maior. Então, o concurso público, ele é chato, mas ele te garante a segurança e estabilidade. No caso das costureiras, o que vocês acham, gente? Elisiane está aí? Tô, prof. Fala aí. Você fala com relação a elas fazerem horas extras? Eu falo com relação assim, o que você acha o que você acha que elas querem?
Tipo, porque dá a entender que elas forçam para ganhar uma hora extra, né? Elas querem Você acha que elas querem acredito que ser, segurança, estabilidade no serviço, né? você acha que elas querem ser reconhecidas ou recompensadas, sabe? Eu acredito que elas querem ser recompensadas. Então é Porque até mais. porque se elas fazem horas extras, que ali fala que, tipo assim, elas demoram mais para produzir, né? É, Justamente porque depois do horário delas, elas vão ganhar horas extras. Então, eu acredito que elas querem ser recompensadas, né? isso. Eu também parti por essa linha de pensamento, né? Se ela faz hora extra é porque ela quer, na verdade, mais dinheiro. Então, por que não criar um plano de recompensas em que não se atrase, né? Não se atrase a entrega. Eu tenho a minha irmã, que o ex-sogro dela tem uma empresa, uma fábrica de jeans, né? E eles Aham. colocam metas para as pessoas. Aqui, aí em Campo de Júlio ou em outro lugar? Não, é lá no Paraná. Tá. Porque lá no Paraná tem muito mesmo, né? Tem bastante, aham. E é isso mesmo, Lisiane, é assim, é uma relação de meta, entendeu? Uma relação de meta, porque se eu, se eu deixar isso, esse controle de produção, né, do aceleramento da produção na mão de um funcionário, poxa, daí eu tô perdido, porque aí eu vou ficar dependente dele, sabe? Eu dependo dele. Quem mais, gente? Brenda já falou, Brenda, Flávia, Cristiane, Maiara, não estou vendo todos os nomes. Podem falar. Douglas, Virna, o que vocês acham? Eu acho que as costureiras, nesse caso aí, também queriam ser recompensadas, né? Trabalhavam menos para não para poder ter hora extra. E assim como a Elisiane também falou, onde eu trabalho, a gente trabalha com metas. Então, se a gente conseguir atingir a meta tem vários processos. Cada departamento tem sua meta, depende se você é superior, se tem a meta, é um tanto de porcentagem de cada um, né? Então, vem de cima para baixo, mas a meta, se totalmente atingida, a gente recebe o 14º salário Ótimo, inteiro, sem nenhum desconto, né? muito legal. E limpo. Então, assim, aí a gente começa de 75% até 100% do salário. Se a gente consegue receber no 14º. É bem interessante. Todo mundo trabalha cuidando o ano inteiro das metas para poder atingir e não estragar a meta do vizinho também, né? Porque tem que todo É, mundo atingir. sim. E não só isso, né, Flávio? Mas eu acho que você já pode falar, não sei se você já viu experiência assim, a galera começa a contar com o dinheiro, né? Com Tipo, certeza. começa a contar com o 14º. Não, querido, só se você atingir a meta. Não, mas eu vou atingir. Eu falei, poxa, tá motivado. Então, tem uma galera dessa forma, né? Que você tá falando, Flávio, mas tem aquela galera que não tá nem aí, porque ela não quer atingir a meta, não quer trabalhar, né? E essa galera mais jovem, assim, parece que tá em um mundo que ainda não caiu a ficha, né? E eu até vi uma coisa bem interessante, eu nem mostrei para minha esposa ainda. Essa semana, um cara nos Estados Unidos, dois pais, entraram com um processo, não sei se alguém viu, contra o filho que não queria sair de casa. Parece que o filho tinha 35 anos. Aí entraram judicialmente para ele sair de casa. O cara estava lá, 35 anos, o cara estava em casa, não queria sair da casa dos pais. Aí, assim, eu fico imaginando onde esse mundo vai parar, né? Eu fico pensando em educar o meu filho, para ele sair logo, né? 18 anos já está pertinho. Mas é difícil, porque se você educa errado, o cara vai ficar por resto da sua vida na sua casa. Ah, pode ser bom? Pode, mas ele precisa ter independência, ele precisa saber trabalhar, ter os próprios pezinhos, né? Ele precisa ganhar seu próprio salário,
né? Então, a gente fala muito disso aí. Eu percebo, meninos e meninas, que todos leram o texto, pelo menos, né? Alguém ainda não leu? Se não leu, está bem atrasado. Estou sentindo falta da Amanda também, né, André? Não está aí com você, não? Professora, a Amanda está trabalhando hoje numa fazenda e lá não pega sinal. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Todo mundo leu? Gente, alguém ficou sem ler? Sem ler o texto? Leu, né, Elisiane? Tá. Porque, assim, eu vi que pelo menos o pessoal de Campo de Júlio, o professor Erlei, é bem incisivo nas palavras dele, né? É a última vez e tal. Eu concordo com ele, sabe? É uma oportunidade que, assim, a gente tem que aproveitar e é uma oportunidade que vocês precisam aproveitar nessas 2 semanas. É corrido, é cansativo. Eu fiquei doente nesse meio termo, né? Como vocês perceberam, não queria ter ficado. Eu não gosto de ficar doente, mas quando eu fico doente, daí eu quero ser igual todo homem, né? Pegar e deitar e ficar lá, eu vou morrer. Dessa vez nem consegui fazer a cena de ficar na cama porque eu tinha tanto trabalho que mesmo doente eu tinha que vir trabalhar. Então foi muito difícil para mim, né? Não poder ficar repousando mesmo. Hoje mesmo eu fui no hospital de manhã, fiz a aplicação lá do negócio lá e voltei e fui trabalhar, em vez de repousar como todo homem faria, né? Mas não. Então é difícil para vocês, é difícil para nós também. A semana foi bem pesada, né? De semana pedagógica, de preparação para a aula na semana que vem. Tem umas estratégias que a Unemate está criando aí de organização do CIGA, de projetos de extensão, de ações de extensão, né? Que a gente quer colocar em prática de fato e de direito a curricularização da extensão, né? Ações de extensão que vocês necessariamente precisam fazer. Então a gente veio com umas mudanças aí, a gente trabalhou bastante sobre isso. Aqui no Campo de Cáceres trabalhamos sobre assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, professor com aluno, aluno com aluno. Então, assim, foi uma ideia bem interessante a semana pedagógica, ele termina amanhã, né? Na sexta. Mas para vocês também termina amanhã, então preciso saber de vocês se vocês têm essas dúvidas, né? Tanto da minha disciplina de gestão de pessoas, como da disciplina do professor Anderson, porque é o último encontro que nós teremos para a gente responder um questionário. Até tem gente que perguntou para mim, fiz uma vez, já tá bom? Uai, se você conseguiu a nota, tá bom, né? Tirei 8, tá bom, não quero tentar de novo, beleza, tranquilo. Ah, né, quando estou como aluno, sempre faço as duas. Às vezes tiro 8 na primeira e 7 na segunda, beleza, porque equivale à maior nota, né? Mas se quiser fazer só uma, tranquilo. É importante que faça. Não perca um prazo. Não perca o prazo do questionário que termina hoje. E não perca o prazo do estudo de caso que termina amanhã. Tranquilo? Professor Anderson, está aí? Sim, senhor. O que o senhor acha? É isso aí, estamos hoje aqui para tirar as dúvidas, né? Se alguém tiver na área de produção, na área de RH. E é esse encaminhamento mesmo. Inclusive, produção, quem faz só produção também tinha uma atividade para resolver até ontem. E hoje é concentrar a partir de hoje, né, no estudo de caso, finalizar. Tá tudo tranquilo, Eita! tá tudo pronto. Ah, Então, o lado de bom. cá tá bom, eu acho. A Flávia, você está fazendo só produção, né, Flávia? Você está fazendo gestão também. Só produção. Gestão Você eu já tinha feito gestão? Gestão, sim. A gente fez esse semestre agora. Você está em Sinop, você falou, né? Isso. Quem que dá aula em Sinop é a Sally? De gestão? É. Quem deu para a gente foi o Adolfo. Mas ele é um professor, eu acho que ele é só temporário, né? Uhum,
Olha, gente, se vocês não tiverem mais nada, a gente vai encerrando, né? Porque tem um tempinho ainda de trabalhar aí nessa atividade, né? Nessa atividade de estudo de caso. Não cobrarei coisas mirabolantes e teorias, né? É isso que a gente discute, porque esse aprofundamento, acho que a Flávia também sabe disso, esse aprofundamento do material a gente faz muito mais fora da faculdade, né? Quando você está no trabalho, de fato, você vai falar, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí que a água bate na bunda, daí você vai atrás, né? Então, é mais um caminho que a gente dá, uma orientação que existe os termos, existe os processos, as experiências, e eu sempre brinco, Anderson, que nas aulas do professor Ocimar, né, administração de materiais, eu acho que eu era um dos piores alunos que ele tinha, porque ele ficava só falando de boi junto com o GR, daí falava de boi, não sei o que, e eu odiava falar de boi, não tinha boi. Aí eu saí da faculdade, eu passei no concurso no Cuiabá e eu fui trabalhar justamente na Superintendência de Patrimônio e Materiais. Naquele momento eu falei assim, como que Deus é, né? Ele está me fazendo eu pagar. Fui lá na biblioteca da UFMT, ia toda noite, estudava, comprei um livro para entender aonde que eu estava, porque os caras simplesmente falaram assim, ó, você é administrador? Sou, então você vai para Superintendente de Patrimônio e Serviços. Lascou. Não entendia nada, porque eu não prestava atenção nas aulas. Então, assim, muitas vezes acontece isso, né, de você estar na aula, achar que nunca vai trabalhar com aquilo. E aí Deus dá uma volta na sua vida e você acaba trabalhando justamente com aquilo que você sequer queria e agora você vai ter que estudar. Então, e eu reconheço hoje, eu sempre falo isso para o Ocimar toda vez que eu vejo ele, que as aulas do Ocimar eram ótimas. Eu que não prestava atenção e não pegava o conteúdo que eu devia pegar, né? Porque não achava interessante naquele momento saber do método PEPs, LEPs, nada disso. Para mim era tudo coisas bem longe da minha realidade. Então, gente, é isso. Por mim, está tranquilíssimo. Vocês concluam lá para a gente fechar o diário bem bonitinho, com todos aprovados, né? E façam. Tem até amanhã para tirar as dúvidas. Quem já fez tudo, quem já postou tudo, bom retorno às aulas, né? Fico feliz de ter pessoas que não eram do nosso meio, como a Leandra, né? Como a Amanda, de Nova Chavantina, a Flávia, né? Então, assim, é legal isso, né? É legal quando a gente consegue fazer uma disciplina em outro curso, mas que é uma disciplina, Leandra e Flávia, que às vezes agrega, né? Agrega aquele seu conhecimento que você já tinha ou que você pretende ter. Acho que eu conversei foi com a Amanda e com a Leandra, falei, eu acho que a gestão de pessoas vai ajudar bastante vocês na agronomia, porque vocês vão ter essa noção de pagamento, disso, daquilo, e se quiserem continuar estudando, vocês já vão ter o caminho de onde estudar. Professor Anderson? Isso aí. Obrigado aí pela participação. Prazer mais uma vez estar com vocês, Júlio, nessa aula conjunta. Por mais que tenha sido bem atropelado para todos, né? Esse trabalho conjunto aí das disciplinas nessa reoferta, espero que de alguma maneira tenha tido algum proveito, né? Que vocês tenham encaixado e conseguido internalizar as discussões, especialmente que sejam aplicáveis, né? Ou que sejam aplicadas na vida de vocês. Tá? Então, um grande abraço, espero poder estar em outra oportunidade novamente e sucesso a todos aí. Beleza, então, pessoal. Tchau. Qualquer coisa, nos Bye, procurem nos WhatsApp, nos grupos, e a gente vai conversando até amanhã. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite.